Então, tô aqui de volta com mais um programa sem contexto. E hoje a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é que se vocês conhecem o jogo Doom. Doom, D-O-O-M, né? O FPS, aquele jogo de tiro em primeira pessoa. É um jogo que também, assim, me marcou bastante, eu acho, assim, na minha infância, juventude e tal, alguma coisa ali. Eu nunca fui um cara muito de FPS, eu não sou de jogo de tiro, por assim dizer. Já joguei vários jogos diferentes, claro, mas eu nunca fui aquela pessoa que jogava qualquer um deles, entendeu? Principalmente depois que eu conheci o sistema, né? Mas o Doom foi um dos primeiros, talvez o primeiro jogo de tiro, eu acho que não, porque eu acho que o primeiro jogo de tiro que eu joguei na minha vida foi 007 GoldenEye do Nintendo 64. Mas um dos primeiros que eu joguei foi o Doom e ele tem uma mecânica meio que distinta, né? Mas o appeal pra mim era o quê? Era a ambientação, era aquele cenário ali e tal, com monstros, demônios, zumbis, sabe? Pra mim era muito divertido tu pegar aquelas armas lá e matar, arregaçar aqueles monstrengos tudo ali e tal. Aqueles efeitos sonoros maneiros, assim. E a trilha sonora sensacional, né? Achava muito boa, sempre acho que o primeiro Doom que eu joguei foi o de PlayStation 1, então pelo menos isso daí, a trilha sonora era sensacional, porque já era CD, então era qualidade superior, mas eu gosto muito de todas as trilhas sonoras de praticamente todos os Doom que eu conheci na minha vida, né? Então é um jogo assim que eu acho que marcou bastante assim a minha memória e as minhas influências criativas, porque eu enxergo parcialmente algumas coisas da teoria do Doom naquilo que eu faço até hoje em dia, sabe? No tipo de trabalho que eu gosto de criar, assim, tal. Nas minhas cenas de ação, nos tipos de narrativa que eu acho interessante, assim, acho envolvente para esse estilo de enredo ali e tal. Embora, né, a minha história não seja sobre um fuzileiro em, em Marte, se eu não me engano, que é o inferno, né? Não é exatamente isso daí, mas pelo estilo assim de simplesmente a parte da violência gráfica, sabe, digamos assim, e entidades dominando, destruindo as coisas e tal. Eu acho muito legal. O Doom é muito pica. Mas, né, obviamente que o programa de hoje não vai ser sobre isso. Era só mais um assunto introdutório que eu resolvi aqui encaixar no início desse programa. O tópico principal desse episódio eu imagino que vai ser o tema de parentificação. Então, né, para quem quiser pesquisar o termo, já ver o que é, vai lá, senão já vai me escutando aí que nós vamos chegar nos pontos. Mas eu quero fazer um caminho longo até chegar ao âmago dessa questão, mas primeiro eu vou definir com as minhas palavras o que seria parentificação. É um fenômeno contemporâneo, né, ou moderno, digamos assim, que a gente enxerga na sociedade, que é quando crianças recebem funções, e mais do que receber funções, elas sentem-se atribuídas com uma função parental, entendeu? Uma função de pai. Seja tanto assim algo físico, alguma função que a criança tem que desempenhar, que não está de acordo com o fato dela ser uma criança, uma função que seria de um pai, né? Ou então até mesmo uma questão psicológica, quando a criança ela é colocada por algum motivo que seja numa função parental em questão por um jeito de como as pessoas lidam com ela e tratam com ela, que isso daí é um pouco mais, talvez seja um pouco mais difícil de entender na prática, mas eu vou chegar nessa parte aí mais adiante. Então, primeiro eu quero aproveitar para falar assim, para fazer um exercício realmente de a gente pensar sobre a questão da criança na sociedade mesmo, sabe? Ao longo do tempo, o que era ser uma criança, como a criança era vista, entendeu? Dentro das sociedades e tal, e como isso é diferente do que a gente compreende as coisas hoje em dia, né? Então, até muito pouco tempo atrás, ainda assim, a criança, principalmente a criança, né, nascida numa família pobre, ela não era enxergada com os mesmos olhos que a gente enxerga e constrói hoje em dia, entendeu? Simples assim,
pensa que, tipo, quando eu falei muito pouco tempo atrás, eu tô falando em questão, assim, de toda a existência da humanidade, né? Mas vamos pegar, então, pensa que até ali, mais ou menos, década de 20, 30, entendeu? A expectativa de vida das pessoas era muito menor e sem ter condição financeira, sem ter estrutura e tal, era normal que as crianças morressem, então meio que, né, não tinha muito envolvimento. E quando tu volta para trás no tempo, isso só vai se agravando, sabe? A verdade é essa. A ideia de que teu filho vai nascer e tu vai enxergar ele, e todos os filhos teus que tu der à luz vão crescer e vão se tornar adultos, não era normal. As pessoas, tipo, tinham um filho e cada dia que a criança estiver viva, que bom, entendeu? Que é alívio, mas a ideia de assumir que aquela criança vai existir o resto da vida do teu lado, vocês vão se conhecer, não era algo que rolava muito. E daí, isso para não falar de outras dinâmicas, que é como por exemplo, assim, quando tem muitos filhos, é que hoje em dia, quando uma pessoa vai ter muitos filhos, assim, é muito mais fácil tu manter a pessoa viva. Não adianta tu pensar assim, mas a minha avó, a tua avó também, provavelmente também não é tão velha assim quanto eu tô falando, entendeu? Os avanços da medicina e da saúde aqui no Brasil, especificamente com o sistema de saúde pública, permitiu que muitas crianças, né, sobrevivessem e vivessem aí até se tornarem adultos. Mas então, essa ideia da criança viver já era muito longo, então o que era a criança, entendeu? Como é que um homem ou uma mulher que viveu aqui na Terra há 100 anos atrás enxergava os filhos dele, sabe? Com que olhos? Então, não era nem um pouco humanizado, sabe? Não era. As crianças simplesmente não eram enxergadas assim como seres humanos. Por isso que a gente viveu por um longo período aí, conforme as pessoas foram se readaptando com essa questão assim com a questão de ter um filho que vai viver a vida inteira, e a sociedade começou a conversar sobre a psique das crianças. A verdade é essa, entendeu? Não só porque não tinha muita gente que sabia falar sobre nenhum assunto, né? Até porque não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet. Então hoje em dia as pessoas receberem informações a respeito sobre como que é a cabeça de uma criança, entender melhor as crianças e conseguir explicar melhor as crianças, consegue mostrar um monte de coisas que antigamente simplesmente as pessoas não sabiam, entendeu? Simplesmente os nossos tataravós não sabiam, nossos bisavós, nossos avós e provavelmente nossos pais também, e muitas das pessoas que têm a minha idade ou menos idade do que eu também não sabem, mas né, a gente pode se informar a respeito, a gente pode entender, a gente pode aprender e entender mais sobre a mente das crianças, a mente dos adolescentes, porque, na minha opinião, isso é fundamental para o funcionamento do mundo, sabe? Simples assim. A gente conseguir trabalhar a mente e o potencial das crianças e dos jovens é muito mais fácil do que depois tentar corrigir, ou consertar, ou contornar, ou compensar a falta de boas influências e boa formação, sabe, de jovens e adolescentes, depois que eles já são adultos, com uma série de problemas que eles vão ter que lidar, e é trabalhoso, sabe? Então, eu acredito que vale muito a pena esse tipo de noção, sabe? Não só do ponto de vista, assim, da sociedade, né, da estrutura que vai criar essas crianças, mas também de nós enquanto indivíduos, né? A gente quanto sociedade, porque todos nós conhecemos crianças, todos nós conhecemos jovens, sejam eles filhos ou parentes, ou se não é parentes, pelo menos algum conhecido, alguém que tu se esbarra. Sempre que tu estiver diante de uma criança, eu pelo menos penso que é muito importante, e eu tento passar uma mensagem que realmente acho que vai ser positiva, entendeu? Ser uma influência positiva na vida da criança. Aí eu não estou sendo nem um pouco específico, eu não estou entrando no mérito de educar ou educar, tipo assim, querendo educar filho dos outros, não é nada disso. Falando, eu, enquanto indivíduo, entendeu? Se eu vou me relacionar com uma criança por uma razão que seja, entendeu? Eu estou num espaço que tem uma criança e eu vou interagir com ela, eu tenho uma série de coisas que eu levo na minha cabeça, tenho noção, digamos assim, de coisas que vão ser algo bacana, vai ser uma influência positiva na vida daquela criança, é um bagulho interessante que vai ajudar ela, e uma série de coisas que eu sei que não tem cabimento, que não tem por que ser externalizado naquele momento, e também, né, enfim, então eu acho que é importante as pessoas terem esse tipo, assim, de discernimento dentro de si, porque é muito importante a gente conseguir influenciar as crianças e a juventude
para uma coisa que seja assim, positiva na vida delas, né? A curto, médio e longo prazo. Então, né, começamos a humanizar as crianças e hoje em dia um dos fenômenos que a gente compreende sobre isso é essa questão da parentificação. Então, a parentificação é um fenômeno que hoje em dia a gente dá esse nome. Por que eu fiz toda essa explicação? Porque muita gente pode falar e dizer, mas isso é uma coisa que sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu, só que não tinha especialista sobre crianças, tá ligado? Não tinha gente que estudava crianças, pesquisava e fazia testes com milhares de crianças, com milhões de crianças ao longo do mundo para conseguir entender como é que funciona a psique dos jovens. E hoje em dia a gente tem, então a gente consegue saber como a parentificação é uma coisa prejudicial que não necessariamente ela tem que ser prejudicial, ela pode não ser, mas é uma água muito conturbada de tu conseguir perambular por aquilo ali e ser uma experiência que no final traz uma coisa positiva para aquela criança quando ela se torna um adulto. Então a parentificação, todo mundo que deve ter lidado com isso a algum nível, sabe? E se vocês não lidaram, vocês conhecem alguém que lidou. Que é, por exemplo, aquela menina que já desde cedo tem as funções de cuidar de uma casa como se ela fosse a dona daquela casa, entendeu? Sabe? Uma criança, muitas vezes, de, 9, 10 anos de idade, não quero falar menos que isso, mas pode ser que seja menos, sabe? Ou até a idade que for, entendeu? 12, 13 anos e ela tem uma grande carga de responsabilidade nas costas dela de fazer, de vez em quando, todas as funções da casa. Aí, por isso que aí entra várias questões, como, por exemplo, assim, mas não pode ajudar dentro de casa, não pode receber uma função. Sim, pode, mas daí, né, eu tô falando de outra situação, eu tô falando de gente que recebia uma atribuição muito maior do que era pra uma criança estar fazendo, entendeu? A criança que, tipo, os pais dela trabalhavam, então ela sempre teve que cuidar da casa, então ela criou com aquela, viveu a infância dela, a juventude dela com aquela função, com aquela obrigação de que ela tinha que entregar uma casa limpa e bem ajustada para os pais dela, e isso daí não é uma coisa legal, entendeu? Se vocês querem gostar, se vocês querem fazer isso com os filhos de vocês, influenciar, fazer, então influencie, mas o que é sabido que geralmente uma criança que passa por esse tipo de coisa vai sofrer um monte de coisa na adolescência dela e na parte adulta também, porque é uma carga, é uma obrigação que a criança tá tipo assim, por que eu tenho que cuidar de uma casa, tá ligado? Mesmo que ela não externalize, mesmo que ela não fale, enquanto ela tá vivendo aquela rotina, sendo sufocada, por sempre ter que fazer aquilo lá todos os dias obrigatoriamente e tal, aquele tipo de coisa não é uma função estimulante, entendeu? Simplesmente não é assim, uma criança tem que estar aprendendo, ela tem que estar desenvolvendo partes do cérebro dela que vão ajudar ela pra caramba ao longo da vida dela, e não ficar gastando horas e horas diárias com um trabalho mecânico que não é responsabilidade de uma criança, sabe? Ou como, por exemplo, crianças que tinham que ser tutores, gestores de irmãos mais novos, muitas pessoas têm memórias disso, isso geralmente, claro que isso não é uma boa influência. Quando que uma criança está preparada para cuidar de outra criança, entendeu? Quando que uma criança de 11, 12 anos, geralmente isso daí vai acontecer em algum nível, sabe? Vai acontecer em algum momento que o irmão vai ter que reparar o outro. Beleza, mas é diferente daquele cara que teve que criar, literalmente, sabe? Tipo assim, o irmão mais velho, ele tinha uns quantos irmãos mais novo, e os pais dele estavam trabalhando, então ele teve que criar aqueles irmãos, sabe? E ele se sentia com aquelas puta obrigação nas costas, de vez em quando ele levava surras por causa disso, por exemplo, sabe? Eu tô criando cenários, mas para vocês entenderem as diferentes questões desse sistema de parentificação, sabe? Então é muito comum que quase todo mundo, toda criança tenha que ter passado por isso em algum momento, mas a questão é quanto que foi, como é que era lidado com aquilo lá, que diálogo que rolava em relação àquilo, como é que os pais deles tratavam, eles falavam assim, filho, eu vou precisar da tua ajuda porque teu pai e tua mãe vai estar fazendo isso, e teus pais te falavam assim, muito obrigado pela ajuda, pelo apoio, tá ajudando a família, isso que é uma coisa boa, sabe? Como é que teus pais lidavam com aquilo lá, ou era tudo na base do couro, da ameaça, do xingamento, entendeu? Porque é um fenômeno que é considerado pela maioria dos especialistas como danoso, nocivo, mas reconhece que há cenários, há situações e há coisas boas que podem acontecer por causa desse tipo de fenômeno, entendeu? Como, por exemplo, responsabilidade, sabe? Várias coisas que podem ser importantes para a psique daquela criança, mas ao mesmo tempo também que geralmente algum dia ela vai extravasar, entendeu? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente uma criança que sofreu durante muito tempo com esse tipo de rotina, tem um momento da vida dela, pode ser na adolescência ou na vida adulta, que ela simplesmente, sabe,
manda o código de conduta moral da família pro inferno e vai viver ela como ela bem entender, seja certo ou seja errado, entendeu? Mas é só porque essa pessoa ficou farta de ser, sabe, incumbida de uma função que na cabeça dela ela não entendia por que ela era obrigada a estar fazendo aquilo lá. E daí, para terminar todo esse lance da parentificação, a outra coisa que eu tinha explicado lá no começo, que é que a parentificação não é apenas esse tipo de função, sabe? Como ter que trabalhar na loja da família, ou limpar a casa, ou cuidar dos irmãos, ou cozinhar, lavar a roupa, enfim, a porra que for. Mas também pode ser, isso acontece muito também, é capaz de muita gente que está me ouvindo ter se identificado com esse tipo de discurso aqui, com o que eu vou falar, inclusive, é que é como, por exemplo, o seguinte, os pais, ou um, ou dois, ou os dois pais, ou a mãe só, ou só o pai, por algum motivo que seja, eles acabam colocando o filho deles numa função de mediador, tá ligado? É como se fosse... Muitas crianças crescem com aquela noção de que, tipo, elas precisam estar sempre de boas, porque a casa tá toda desestabilizada, sabe? Tudo que acontecer com a criança gera comoção na casa, entendeu? Porque o resto da casa tudo tá fudido, então a criança tem que estar de boa, entendeu? Porque ela pensa, porra, minha mãe tá tucanada, meu pai tá tucanado, se eu não manter essa postura aqui, fudeu tudo. Então tem muita criança que nasce com esse tipo de peso nas costas, pode ser até inconscientemente, entendeu? Pode não ser um bagulho que tu pensava assim quando tu era criança, se eu me desestabilizar, a família toda vai cair. Não, mas eu quero dizer da criança ler as coisas, sabe? É tipo quando a criança também é muito alugada pelos pais, entendeu? Ou mesmo que os pais não sejam, mas ela pode ser alugada porque tem muitos pais que fazem isso, que ficam depositando nas costas do filho o peso da vida deles, sabe? Até quando tu falam funções, tipo quando tu declara grandes expectativas, entendeu? Ou grandes objetivos, tu tá colocando, são adultos colocando uma pressão nas costas da criança que, sabe, não é ela que deveria estar se importando com essas questões a respeito da vida dos pais dele, entendeu? Não era a função da criança isso. Então, muita criança nasce com essa função, ela pensa assim, e não só criança, né? Pode se tornar até na vida adolescente, quando o adolescente pensa, caralho, eu tô tendo que cuidar da minha casa, tendo que cuidar dos meus pais, porque, enfim, por uma série de problemas, pode ser problema de saúde mesmo, que daí é uma coisa que não é questão de querer encontrar vítimas, entendeu? Encontrar vítimas não, é querer encontrar culpados. Mas se uma criança cresce e ela tem a vida adolescente dela, e ela sabe que tem que cuidar de um pai ou de uma mãe que tem um problema de saúde, um problema enfermo, é a mesma questão, entendeu? Ele vai nascer com aquele peso nas costas, com aquela carga, e ele vai se sentir com aquela responsabilidade. E não tem culpados nessa história, né? Não é culpa dos pais dele, não é culpa dele, mas o fenômeno vai estar acontecendo, entendeu? Esse lance da parentificação vai estar rolando. Então, no final das contas, é um termo muito abrangente que lida com várias questões diferentes da criação do jovem, da criança e do adolescente. E quase todos nós, entendeu? Já lidamos com esse tipo de fenômeno em algum momento das nossas vidas, entendeu? Em alguma situação. Tu pode pensar assim, porra, eu nunca tive cuidado da minha casa em questões físicas, mas eu já me senti responsável pelo bem-estar da minha casa por questões psicológicas e emocional, sabe? Eu já senti que eu tinha uma função, uma obrigação de estar bem, de estar calmo, de manter as coisas de boas, sabe? E de ser o ponto de equilíbrio, entendeu? Eu já senti que eu tinha que ser o ponto de equilíbrio da minha família. Mesmo quando eu era uma criança, ou quando eu era um adolescente, ou quando eu era um jovem, sabe? Então, é isso aí. Basicamente, eu acho que era esse assunto que eu queria ter falado com vocês hoje. Eu não tenho noção de quanto tempo eu tô gravando, mas acho que já deve ter dado um episódio de uma boa duração. Já comecei com um assunto de jogo para distrair vocês. Agora tô vindo com essa nova cultura aí da bola curva no começo, porque daí eu emendo dois assuntos, melhor dizendo, emendo dois assuntos, daí o programa sem contexto fica mais sem contexto, né? Que eu quero, pelo menos, torná-lo um pouco mais sem contexto. Mas é isso aí. Eu acho que provavelmente ter sentido que eu podia ter falado mais alguma coisa, que é algum argumento bom, mas, né, qualquer coisa recupera esse assunto no futuro e fala novamente sobre isso. Agora vocês já sabem o que é parentificação, você já pode formular a opinião de vocês a respeito do assunto, você já pode pensar sobre o passado de vocês, sobre o presente de vocês, sobre, sei lá, se vocês têm filhos, se vocês conhecem pessoas que têm filhos, vocês podem pensar a respeito sobre esse tipo de coisa e ver como é que vai se lidar com isso, entendeu? Porque de vez em quando
esse tipo de coisa pode ser positivo, pode ser legal, mas a questão é de como aquilo lá é trabalhado, entendeu? E geralmente a maioria das pessoas sequer não se importava com isso, nem pensava a respeito do filho deles, sabe? Tipo, foda-se, meu filho tem que me ajudar, sabe? É basicamente esse tipo de raciocínio. E talvez seja o certo, entendeu? Eu não sei, eu não sou o dono da verdade, eu só ouço as informações que é dito pelos especialistas e o resultado que isso provoca, entendeu? Dizem que a parentificação costuma ser ruim, costuma ser prejudicial e gerar grandes problemas, grandes fardos que a criança carrega a vida inteira e ela só vai lidar depois de adulto, já quando ela começa a cair a ficha dessas coisas que ela teve que lidar a maior parte da vida dela. Então, né, eu acho que é muito importante a gente pensar a respeito sobre o que é ser uma criança, sobre a mente deles e tudo mais, porque na minha opinião, eu acho que isso daí é um dos segredos pro futuro, sabe? A verdade é essa, eu acho que não tem como tu criar um mundo melhor se tu não conseguir lidar melhor com as crianças. Isso não tem nada a ver com lamber, sabe, com ficar dando um monte de regalia, tem a ver com entender a mente dos jovens e saber como é que tu pode influenciar aquela mente deles a ir para um lugar melhor, a ir para um negócio que vai ajudar eles a ser pessoas mais autossuficientes, que vai ajudar eles a serem seres humanos melhores, contribuir melhor para a sociedade deles, enfim, eles vão ser pessoas mais realizadas, e isso daí é o que eu acho que todos nós deveríamos querer, né? Porque pessoas realizadas são pessoas que não incomodam os outros, que não enchem a porra do saco dos outros, então pessoas realizadas são sensacionais. E é isso aí, então acho que eu vou encerrar por aqui. Segunda-feira eu tô de volta com outro programa sem contexto.